Olá, oitavo ano, estamos aqui para mais uma aula de produção textual, certo? Na aula passada, foi enviada uma produção para vocês, espero que vocês tenham feito aí no caderno, ok? E nessa semana nós estamos iniciando um mês e iremos estudar outros gêneros textuais, certo? Então nós vamos começar aqui, ok? Então vamos aos nossos slides. Gente, na aula de hoje, do oitavo ano, nós iremos trabalhar na unidade 4, capítulo 1, a entrevista oral, certo? Entrevista já foi um gênero que nós já trabalhamos em sala de aula, nós já conhecemos essa estrutura, certo? E nós temos dois tipos de entrevista, a gente pode dizer assim, uma entrevista oral, no caso, apenas no trato da fala, e uma entrevista escrita que no material de vocês vão encontrar uma entrevista aí disposta a vocês, certo? Que vocês irão ler e realizar a atividade. Então, vocês vão ter, de certa forma, os dois tipos de entrevista. Vamos estudar aqui a estrutura oral e no livro de vocês vão ter uma entrevista já na parte escrita, certo? Então, como eu falei, é um gênero que nós já trabalhamos em sala de aula. Então, que eu vou fazer perguntas e a pessoa vai me responder algo. Mas iremos estudar aqui com detalhes, o que no oitavo ano vai nos acrescentar a mais de informações. Então, quais são as características desse gênero? É um texto informativo e ou opinativo. Por que informativo? Porque por uma entrevista eu posso colher informações com aquela resposta que está sendo dada pelo entrevistador, ok? E ou opinativo. Por que opinativo? Porque eu posso aí utilizar das informações dessa entrevista para construir uma opinião, Ou eu posso assistir uma entrevista de alguém e formar minha opinião com base naquelas respostas, certo? Neste momento que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, a gente isolado em casa, a gente está muito sendo bombardeado de informações, E muitas vezes os telejornais trazem entrevistas com os setores da área da saúde, é um enfermeiro, é um médico, é o ministro da saúde, é o presidente. Então, a gente, de certa forma, a gente está, nesse momento, tendo bastante informações com base em entrevistas, principalmente devido a essa questão do coronavírus, que por ser um vírus, por causar uma doença, a gente está assistindo muito entrevista com médicos, com enfermeiros, com a galera que é da área da saúde, que é justamente quem está passando as informações para a gente. Então, por isso que a entrevista, ela tem esse trato de ser informativo, porque com a informação que é nos dada, a gente pode colher e montar a nossa opinião, Então, a gente tem o que a gente deve ter cuidado na entrevista, Muitas vezes, o cuidado maior é com a resposta, O que é que eu estou dando de resposta? Porque uma resposta, ela pode me edificar, como também ela pode me destruir. Então, a palavra, ela tem um poder muito forte, e a gente pode perceber isso aonde? Aqui no gênero entrevista, Eu posso dar uma entrevista a um telejornal que eu posso deixar tudo tão claro, tudo bem óbvio, tudo bem explicado, como eu também posso dar uma entrevista e isso aí denegrir a minha imagem ou eu não passar a informação de forma correta, certo? É um dos gêneros textuais com a função geralmente informativa, vinculado, sobretudo, pelos meios de comunicação. Onde é que eu posso encontrar aí o gênero entrevista? Em jornais, principalmente jornais televisivos, em que eu vou encontrar bastante esse gênero dessa entrevista oral, a questão dessa entrevista que é feita com as autoridades. Revistas, eu posso ter como eu falei, a nossa entrevista no trato escrito, então posso ter em revistas. Os jornais também escritos poderão trazer em revistas, internet, os dois âmbitos, a oral e a escrita, televisão, rádio, dentre outros, ok?
Há diversos tipos de entrevista, dependendo da intenção pretendida. Realmente, nós não vamos ter somente aquela entrevista jornalística, né, em que o jornal, né, a equipe de jornal vai entrevistar alguém. Eu também posso ter uma entrevista de emprego. Para mim conseguir uma vaga de emprego, isso aqui eu já falei em sala de aula, eu posso também passar por uma entrevista, né? Porque dependendo, como eu disse anteriormente, das minhas respostas, eu posso estar apto ou não apto para um determinado cargo, né? Então, já falei isso aqui com vocês, né? Dentro de sala de aula. Quando eu vou para uma entrevista de emprego, né? Eu tenho que me comportar de uma forma correta, o uso da roupa também de forma correta, porque tudo isso vai influenciar. Entrevista psicológica, né? Algumas pessoas que passam por um tratamento com um psicólogo ou psiquiatra, eles também tratam o paciente com entrevistas, através da conversa, através de perguntas, é que ele vai conseguindo ver se o tratamento está dando eficácia ou não, se precisa de um medicamento ou não. Então, os psicólogos, os psiquiatras realmente trabalham muito com a parte da entrevista, eles precisam escutar a pessoa, né? Quantas e quantas pessoas também passam por esse tratamento porque não conseguem, de certa forma, expor, né, seus sentimentos ou alguma situação. Então, lá com o psicólogo, ela vai conseguir expor tudo, porque ela vai ter uma pessoa que vai estar ali pronta para lhe escutar. A entrevista social pode ser entre o meio comum, dentre outras, certo? Mas aqui fica mais evidente da gente no nosso dia a dia essa entrevista jornalística, porque todo dia nós temos telejornais, todo dia nós somos bombardeados de informações, então a gente vai ter bastante a utilização dessa entrevista. Presença, aqui no caso, qual é a composição de uma entrevista? Eu vou ter um entrevistador, que é aquela pessoa que vai fazer a pergunta, e o do entrevistado, que é que vai dar as respostas. Por isso que a estrutura básica da nosso gênero textual, da entrevista, é perguntas e respostas. Linguagem dialógica e oral. O que é essa dialógica? É o diálogo. À medida que eu pergunto, eu vou ter uma resposta. E oral, porque eu vou estar oralizando, eu estou falando, certo? Marca do discurso direto, porque nós já estudamos aqui na parte narrativa que o discurso direto é aquela que uma pessoa pergunta e o outro responde. No caso aqui, o entrevistador e o entrevistado. E da subjetividade. Por que subjetividade? A subjetividade é a pergunta, a resposta pessoal, no caso. Para cada entrevistado, eu vou ter um determinado tipo de resposta. Mescla da linguagem formal ou informal, dependendo da minha entrevista. Por exemplo, entrevista de emprego, eu vou ter uma linguagem mais formal, certo? Uma linguagem informal, vamos dar um exemplo aqui, uma entrevista jornalística em que o entrevistador, ele vai pegar alguma pessoa do meio comum para poder entrevistar. Então, uma pessoa realmente assim do povão, né, pode chegar lá e dar suas respostas dentro da sua linguagem mais coloquial. Então, por isso que existe essa mescla do formal e informal. Por quê? Porque vai depender da minha entrevista, vai depender do tom que eu vou dar à minha entrevista, né? Por exemplo, se uma pessoa for convidada a um programa televisivo e lá ela for passar por uma entrevista, lógico que diante das câmeras, essa pessoa pode ter uma linguagem mais formal. Outro exemplo também, vamos pegar esse momento da gente da pandemia, né? Os setores, os médicos, os enfermeiros, o ministro da saúde, né? De certa forma, eles dão uma entrevista com uma linguagem mais formal, porque eles estão representando um determinado setor, ok? Mas a entrevista informal, como eu falei, vai depender da situação. O entrevistador pode deixar a situação mais livre, né? Então, eu posso ter um trato mais informal, ok? Então, qual é a estrutura que nós temos de uma entrevista, ok? Nós vamos ter uma manchete ou um título. Para cada entrevista tem o seu título, né? Que o objetivo é despertar o interesse no público, espectador. Essa costuma vir acompanhada de uma frase de efeito proferida de modo marcante por parte do entrevistador, né? Que justamente é o título. A minha entrevista vai ser sobre o quê?
né? Então aí eu vou montar o meu título. A apresentação é o primeiro parágrafo. Na apresentação eu vou dizer, né, vou dar como a referência ao entrevistado. Quem é a pessoa que eu estou entrevistando? Né? Qual é a formação que ela tem? Divulgando sua autoridade em relação ao posicionamento social ou relevância no assunto em questão. Né? Se o título da minha entrevista for sobre saúde, eu vou levar alguém da área da saúde. Então, eu vou dar a referência ao entrevistado, né? Qual é a formação que essa pessoa tem para poder explicar um determinado assunto. Por exemplo, a experiência profissional e conhecimentos relativos à situação em voga, né? Com base aos pontos principais relativos à entrevista. Então, geralmente, se eu vou lá fazer uma entrevista com alguém relacionado de uma determinada área, é lógico que eu vou levar um profissional ou vou fazer essa entrevista para o profissional daquela área. Por quê? Porque a pessoa vai ter uma autoridade em dar aquela resposta, né? São respostas mais exatas porque a pessoa estudou aquele determinado assunto. E depois desse primeiro parágrafo em que eu apresento a pessoa, eu vou levar o quê? As perguntas e as respostas. Eu vou, trata-se do discurso propriamente dito, né, de perguntas e respostas proferidas consoante o assunto abordado. Em meio a essa interação, há um controle por parte do entrevistador para demarcar o momento da atuação dos participantes. Né? Então, o entrevistador vai fazer a pergunta e o entrevistado vai dar as respostas, certo? Na nossa próxima aula, eu vou mostrar bem detalhadamente como nós podemos montar realmente o nosso texto, porque nós vamos precisar ir na produção textual. Então, nós iremos ver qual é essa estrutura, beleza? Com mais detalhe, com mais calma, mas com base a nossa estrutura básica é esta: o título, a apresentação e as perguntas e as respostas, ok? E mesmo assim, na atividade de vocês já vão ter um texto, né, dentro dessa estrutura que vocês poderão resolver as atividades, né, e na próxima aula eu vou trazer um outro modelo bem mais especificado, ok? Gente, nesse momento, que a gente vai ter esta explicação, nós vamos olhar um pouco para a personagem que o nosso material traz, certo? Que é a Malala, certo? A Malala é uma defensora justamente dessa mulher, certo? Do seu país, que não tem grandes condições dentro do meio social, de emprego, de estudo e tudo mais. Né? Então, a nossa entrevista que o material traz é justamente dessa paquistanesa de 19 anos, né, que foi ganhadora do Prêmio Nobel da Paz, ok? Porque ela luta justamente pela educação e pelo o papel da mulher no meio social. E uma frase que deixou ela bem conhecida, certo? É justamente essa: que possamos pegar nossos livros e canetas são as armas mais poderosas. Uma criança, um professor, um livro e uma caneta podem mudar o mundo. Ou seja, ela é uma mulher que luta por colocar também a mulher dentro do papel social de estudar. Né? As crianças do seu país, as mulheres do seu país não têm esse engajamento tanto dentro da sociedade quanto o homem, certo? Então ela vem colocar justamente isso, que uma criança, um professor, o livro e a caneta pode mudar o mundo. Ou seja, você estudando, você pode mudar o mundo, certo? Então agora, com base, né, nessa nossa personagem, o nosso livro ele traz uma entrevista, certo? Então eu escolhi uma entrevista aqui que ela dá também, certo? Não é a mesma que está no material, certo? A do material, da nossa apostila, vocês vão ter a entrevista na íntegra e com áudio, mas aqui, para exemplificar essa entrevista oral, certo? Vocês vão assistir agora, alguns minutos, uma entrevista que ela dá, certo? Para a gente exemplificar essa entrevista oral. Alguém perguntando e uma pessoa respondendo. Então, a gente vai ver uma entrevista aqui, certo? Da Malala. O que você fez, o que fez você ser a pessoa que você é, ok? E ela vai dar as suas respostas.
ok? Como a gente teve aqui no nosso vídeo, né? Um exemplo dessa entrevista, ok? Uma pergunta feita pelo entrevistador e o nosso entrevistado dando as respostas, ok? Então, também aí como exemplo dessa entrevista oral. Geralmente uma entrevista escrita, né, ela parte da entrevista oral, ok? Então, só para a gente encerrar a nossa aula de hoje, eu deixo essa frase de efeito para vocês, que vocês pensem, né, que com os estudos vocês podem mudar o futuro de vocês, ok? Lembrando que vocês, na agenda de vocês vão encontrar duas atividades. Uma delas é justamente a atividade com referência à entrevista oral e a segunda, vocês vão receber uma atividade avaliativa, certo? Em que vocês vão produzir um texto e lá vocês vão ver as orientações de como vocês vão enviar este texto para mim, certo? Que é por um e-mail que também vai ser indicado na agenda. Então, vocês vão ter duas atividades. A atividade com referente à entrevista oral e a segunda atividade, que é a atividade avaliativa, ok? Espero vocês na próxima aula e também os textos de vocês nos e-mails, ok?